Oi, pessoal, a paz, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre chamado e vocação. Eu creio que a maioria dos cristãos, em algum momento da sua caminhada, já se perguntou, né? Tipo, qual que é o meu chamado? Para que será que eu fui criado? Qual que é o propósito da minha vida? E, na verdade, eu até acho que essa é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer em algum momento. Senão a gente fica vagando por aí sem propósito. Só que existem muitas pessoas que têm estado totalmente travadas em sua vida, em seus ministérios, né? Porque às vezes não sabem responder essa pergunta. Afinal, qual que é o meu chamado? A Bíblia fala em Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Então, o chamado, como é que a gente pode definir? Como se fosse a vocação da sua vida, como se fosse um propósito pelo qual Deus fez você. É como se fosse o legado que a sua vida vai deixar. O seu chamado não é uma coisa que você escolhe, né? Não, eu quero ter um chamado tal, eu quero ter um chamado para profeta, eu quero ter um chamado para pastor. O teu chamado é uma coisa que nasce com você. Então, quando você ainda está lá na barriga da sua mãe, Deus já foi pensando qual seria o propósito da sua vida, para que você nasceu. Então, é uma coisa que você descobre, não é uma coisa que você escolhe. E todo mundo tem um propósito, né? Não é assim, depois que você aceita Jesus, Deus olha para você e pensa assim, bom, agora deixa eu pensar em um propósito para dar aqui para essa pessoa. Não, é uma coisa que já nasceu com você. E aí você pensa assim, bom, se é algo tão grandioso, né? Então como que eu vou ficar sabendo desse chamado? Muitas vezes a gente não vai ficar sabendo da totalidade desse nosso chamado até que ele se cumpra, ou até, sei lá, no final da nossa vida, ou até depois de gerações depois de nós. A gente vê, por exemplo, a vida de Paulo, né? Hoje a gente vê que um legado que ele deixou foi o Novo Testamento, né? Ele escreveu grande parte aí do Novo Testamento. Mas eu não acho que quando ele estava escrevendo lá as cartas dele, ele sabia que aquelas cartas iriam virar realmente o Novo Testamento. E muitas pessoas que você pergunta, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, se você perguntar, né, se eles sabem exatamente tudo a respeito do chamado dele, talvez eles vão até te dizer que não. Eu, por exemplo, eu não sei, né, qual que é a totalidade do meu chamado, tudo que eu vou fazer para Deus. Mas eu tenho uma noção, eu tenho uma visão do que Deus espera de mim. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa visão. E essa visão aqui que eu tô falando não é no sentido de dom, visão espiritual, nesse sentido não. É mais no sentido, assim, de você ver o propósito, Deus te dá algo para você focar lá na frente, nesse sentido. Eu acho muito legal uma definição que eu vi numa pregação uma vez. Eu acho que foi do Teófilo Hayashi, não tenho certeza. Então, quando Deus mostra essa visão, né, esse propósito, o exemplo, né, que o Teófilo, eu acho que foi ele, deu é assim, é como se Deus abrisse uma cortina do seu futuro, você tivesse um vislumbre daquele futuro, e daí Deus fecha aquela cortina e fala assim para você, agora você vai correr atrás desse propósito. Que foi o que aconteceu quando Deus chamou Abraão, né? Ele falou assim lá em Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E lá em Gênesis 15 fala assim, Deus levando Abraão para fora da tenda e fala assim para ele, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que se pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência. Então, quando Deus deu uma visão aí para Abraão, ele não falou assim, olha, vocês vão ser escravos e depois vocês vão ser libertos, daí vocês vão virar um reino, desse reino vai vir o Messias Jesus, sabe? Deus não deu muitos detalhes para Abraão naquele momento. Deus abriu a cortina e falou assim, olha, o seu propósito é esse, né? Você vai ser um pai de uma nação. E Abraão aceitou aquele chamado, né? Ele, sem saber como é que ia ser exatamente, ele acreditou e ele obedeceu. Agora, se Abraão não tivesse obedecido, será que tudo isso teria acontecido com ele? Certamente não. Se ele também não tivesse aceitado aquele chamado e falasse assim, não, eu não vou sair da minha casa, eu quero ficar aqui, o Senhor vai ter que cumprir os seus propósitos aqui. Então, daí você pode me perguntar, tá, Deise, então se não tem como eu saber exatamente tudo que eu vou fazer, qual que vai ser o meu legado, então como é que vai ser? Sabe, a maioria de nós já recebeu algum tipo de palavra profética ou algum sonho, e sonho eu digo não no sentido de você dormir e sonhar, mas é uma vontade, um anseio que Deus coloca no seu coração. A maioria de nós já tem uma visão do que Deus quer fazer com a gente lá no futuro, né? Por exemplo, alguém fala que você vai ser um apóstolo, um profeta, um pastor, que você vai ser um missionário que vai ganhar as nações. Então, se você ainda não sabe, começa a buscar isso desesperadamente, senão você vai estar simplesmente vagando nessa vida sem propósito. Você precisa dessa visão, você precisa saber o que Deus tem para você daqui 10, 20, 30 anos, qual que vai ser o legado
que a sua vida vai deixar. Agora, se você já tem, né, algo talvez que você ache pequeno, você tem uma visão, por exemplo, bom, Daisy, não sei, eu sei que eu vou ser um missionário que vou ganhar as nações, por exemplo. Então, agora o que pode te ajudar é talvez você não saber, né, qual que é o chamado, né, tudo em geral exatamente, mas existem 3 coisas que você pode descobrir que pode estar te ajudando a cumprir esse chamado, mesmo que você não saiba tudo. Mas se você sabendo essas 3 coisas que eu vou te falar e você focando nisso, você com certeza vai estar caminhando em direção a esse chamado. Então, assim, tem algo que está dentro do seu chamado, que é o seu dom ministerial. Então, fala em Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores ou mestres. Então, a primeira coisa que pode te ajudar a você ir em direção ao seu chamado é isso, você saber qual desses 5 dons ministeriais ou ofícios ministeriais, enfim, não sei qual a nomenclatura aí que a sua igreja usa, mas qual desses aí você se encaixa? O dom apostólico, o que é? Ou apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado de Deus. Então, o dom apostólico está relacionado a fundar, supervisionar uma igreja ou um ministério. Lá em Efésios 2:20 fala assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, essa é uma das funções do apóstolo, né? Ele coloca fundamentos, né? Então, assim, alguém aí que cria um novo ministério, que cria um novo movimento, é considerado um apóstolo, ainda que ele não tenha o nome apóstolo. Então, aqui quando eu tô falando desses dons aí, gente, não quer dizer que você vai ter o nome apóstolo, né? Mas, por exemplo, se você fundar um novo movimento, você é considerado um apóstolo. Você tem esse dom apostólico. Se você começa uma nova igreja, se você começa um novo trabalho em algum lugar, você planta igrejas, tudo isso está relacionado com o dom apostólico. O outro dom também é o profético, né? Que ele está relacionado a você ouvir de Deus, receber, sentir o coração de Deus e transmitir isso para as outras pessoas. E novamente, o que eu estou falando não quer dizer que você vai ser chamado de profeta, né? Às vezes, por exemplo, pode ser um pastor com dom profético, por exemplo. Tá, gente? Essa questão do dom não é que eu tô falando a respeito do cargo que você vai ter, né? Você pode muito bem ter um dom apostólico, mas você ser um pastor, que é o caso do pastor da nossa igreja, por exemplo. Ele é chamado de pastor, a gente não chama ele de apóstolo, mas ele planta igrejas, né? Ele planta, ele supervisiona, enfim. Então, ele tem um dom apostólico. E às vezes você pode ter mais de um, tá? Às vezes você realmente é pastor, tem um dom pastoral, mas também um dom profético. Você tem um dom apostólico e também um dom de mestre, enfim, você pode estar manifestando mais de um dom, porém sempre um deles vai ser mais forte. O outro dom é o dom evangelístico, né, ganhar almas, é ir para fora, né, sair das 4 paredes da igreja, alcançar o perdido, aquela pessoa que tem amor por almas, amor pelo perdido, ela quer ir para fora, ela não quer ficar só dentro da igreja, se ela ficar só dentro da igreja, ela morre. Né, ela morre espiritualmente, ela precisa ir para fora, ela tem aquela necessidade de ir para fora. Aquela pessoa que senta no ponto de ônibus, vira do lado e já começa a falar de Jesus e já batiza ali mesmo, enfim, aquela pessoa que tem esse dom de evangelista, ela ganha almas. O outro dom também é o dom pastoral, né, que novamente estou falando aqui, não quer dizer que você é pastor, às vezes você pode ser líder de célula, mas você tem um dom pastoral, que é cuidar de vidas, que é curar as vidas, trazer para perto, discipular, servir. E por último, o dom do ensino, que é o mestre, doutor, enfim, depende da tradução, que é você ensinar a palavra. Por exemplo, liderar um grupo de estudo bíblico, você tem uma facilidade de absorver os ensinos da palavra e transmitir para as outras pessoas. É aquela pessoa focada no ensino da palavra. Então, você sabendo qual que desses aí você se encaixa, você já consegue perceber o seu chamado vai estar relacionado a isso. Se o seu chamado é profético, então você vai ouvir de Deus. Se o seu chamado é apostólico, você vai ter uma facilidade em começar coisas, em lançar fundamentos para as coisas, certo? Então, você sabendo isso já pode te ajudar. A segunda coisa também que pode te ajudar a você cumprir o seu chamado é você saber quais são os seus dons. E isso tanto dons naturais, quanto dons espirituais, quanto dons adquiridos. Talvez nem seja a palavra dom, vamos dizer assim, habilidades. Então, quais são os dons espirituais que você tem? Você tem dom de palavra de conhecimento, dom de socorro, dom de cura? O seu chamado e o seu dom vai estar muito relacionado. Então, assim, se você tem um chamado profético, né, você já percebeu aí que você tem um ofício ministerial profético. Então, você precisa dos dons de revelação. Não tem como você falar para mim que você tem um chamado profético. Eu falo, tá, mas você tem algum dom de palavra de conhecimento, dom de profecia? Não. Você cura? Não. Tá, você interpreta línguas? Não também.
Então, sinto muito, né? Seu chamado não é profético, deve ser qualquer outra coisa. Então, os seus dons que você tem, os dons espirituais que o Senhor está te concedendo, eles vão te equipar para o seu chamado e também para o seu ofício ministerial aí. Outra coisa também que pode te ajudar e você chegar em direção ao teu chamado é a questão dos dons naturais, né? Se você tem, por exemplo, uma voz bonita, você tem jeito para dança, você tem um jeito muito natural para artes, né? Muito provavelmente seu chamado ele vai nessa direção. Ou isso pode ser outro tipo de habilidade natural também, que você nasceu assim, né? Você é uma pessoa que gosta de escutar, você é uma pessoa que sempre foi muito alegre, né? Enfim, dependendo como você nasceu, porque como é algo que Deus está preparando mesmo antes de você nascer, o seu chamado é algo que nasce com você, então tudo que você precisa, várias sementinhas Deus já colocou ali em você, né? Se você tem aí um chamado apostólico, você muito provavelmente é um líder desde criança, né? Você tem um dom pastoral, você gosta de cuidar desde criança, você gosta de cuidar das pessoas. E por último, as suas habilidades adquiridas, né? Então, por exemplo, o meu esposo, ele tem um chamado aí na questão de vídeos. Não é algo que nasceu com ele e também não é exatamente um dom espiritual, mas foi uma habilidade que ele adquiriu, né, e que agora ele está servindo para o reino, ele está pegando aquela habilidade adquirida e está oferecendo para o reino. Então, as habilidades que você adquiriu aí ao longo do tempo também podem servir. Porque também não é só porque você não tem uma habilidade natural que não quer dizer que você não seja chamado para isso. Por exemplo, a pastora Denise Seixas, né, uma vez ela estava contando que hoje, enfim, ela tem um ministério para o louvor, ela tem CDs gravados, DVDs. Mas teve um momento da vida dela que chegou uma pessoa e falou pra ela assim, você nunca vai cantar, né? Desiste, você não serve pra cantar. Só que ela sabia que aquele era o chamado dela, aquele era o sonho que Deus colocou na vida dela, então ela começou a estudar, começou a fazer aula. Então, às vezes, pro teu chamado, você também vai ter que adquirir certas habilidades ao longo do tempo, você vai ter que estudar. Então, você focar também em adquirir habilidades novas também pode ser muito importante para você chegar nessa visão que Deus está te dando. Nenhum chamado, gente, ele começa grande, né? A gente vê que até Abraão, que hoje, né, quantas milhares e milhares de descendentes ele tem, mas ele não começou com milhares, né? Ele começou com um filho. Então, a maioria dos nossos chamados, ele começa com uma semente, começa com algo pequenininho. Sei lá, que às vezes aos seus próprios olhos até não tem muita importância, mas aquilo vai crescendo e vai crescendo. Mas tudo que você precisa é começar por algum lugar. Não vai pensando que você vai ficar deitado, sentado eternamente em berço esplêndido, sem fazer nada nunca, sem trabalhar, sem estudar, sem ajudar na igreja. E daí vai vir um anjo do céu e de repente vai te entregar um chamado enorme na sua mão. Sabe, não é assim que acontece. A gente vê lá em Mateus 25, Deus falando assim, né? Que aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Então você precisa começar com pouco, você precisa começar com alguma coisa. Poxa, mas eu ainda não sei qual que é o meu chamado, eu não sei nada disso aí que você tá falando. Meu, começa por algum lugar que Deus vai te mostrar. Eu lembro que eu fiquei um bom tempo um pouco confusa em relação a qual que era o meu chamado. Só que eu tava trabalhando enquanto isso. A primeira coisa que eu fiz na igreja foi limpar banheiro, foi arrumar cadeira, foi varrer o chão. E daí conforme as coisas iam caminhando, que Deus ia me mostrando. Porque Deus vai mostrando passo a passo. Ele mostra a visão lá na frente para você se guiar, para você saber qual que é o teu propósito. Mas aí conforme você vai andando um passinho, Deus vai mostrando. Você dá um passinho, você trabalha aqui, você faz bem aquele pouquinho ali, você cuida bem daquela semente e daí Deus te entrega outra coisa. Daí você é fiel naquilo e aí daí Deus te entrega mais responsabilidade. Tudo começa com você aceitando essa semente e cuidando dela o melhor que você pode, certo? Então, resumindo, você precisa ter uma visão geral do teu chamado. Se você ainda não tem essa visão, procure desesperadamente. Peça para Deus que de alguma forma Ele vai te mostrar. Depois, procure saber qual que é o seu dom ministerial. Se é profético, se é apostólico, se é evangelístico, se é pastoral ou se é de mestre. Depois descubra os seus dons, as suas habilidades, né? Tanto as que você nasceu, as que você recebeu no Espírito ou as que você foi adquirindo durante a sua vida. E por último, faça alguma coisa. Comece servindo na tua igreja. Tem uma frase que o meu pastor sempre fala, que Deus não chama vagabundo. Todos os homens de Deus, quando foram chamados, eles estavam trabalhando. Gideão estava malhando trigo, o Eliseu estava lá puxando os carros de boi, Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Então não pense que você ficar coçando, de repente vai vir Deus te chamar. Não, comece alguma coisa, comece a fazer alguma coisa aí na sua igreja. Ainda que não seja exatamente, né, direcionado com o seu chamado, mas faça alguma coisa. Porque se você for fiel no pouco, Deus uma hora vai começar a te colocar sobre o muito.
Amém? Então eu queria orar rapidinho por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor os seus filhos que estão assistindo esse vídeo. Se são filhos, ó Deus, que não sabem o seu chamado, que o Senhor venha falar com eles de alguma forma, que o Senhor venha mostrar quais são os dons ministeriais dele, que você venha abrir os olhos deles, Senhor, dos seus filhos, para eles verem quais são os dons que o Senhor já entregou na mão deles. E que se tem alguém parado, Deus, alguém que está na tua igreja, mas que não está servindo, que o Senhor venha despertar essa pessoa para começar a fazer alguma coisa. Que o Senhor abra portas e que em nome de Jesus, Deus, cada um de nós venhamos a cumprir o seu propósito pelo qual o Senhor nos colocou aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Se você já é inscrito no canal, eu peço para você clicar no sininho aqui embaixo, que aí quando eu postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.